Imagine uma empresa que começou com US$ 300.000, o equivalente a uma casa modesta em São Paulo, e virou a maior fabricante de veículos elétricos do planeta. Uma empresa que nasceu fazendo baterias para celulares que ninguém no Ocidente levava a sério e que hoje ameaça derrubar gigantes como Toyota e Volkswagen. Imagine que essa empresa, em 2026, já tem fábrica no Brasil, já vendeu mais carros que a Tesla e está de olho na Fórmula 1. Essa empresa não é americana, não é alemã, não é japonesa. Ela é chinesa. E o nome dela é BYD. Build Your Dreams. Tudo começa com um homem, Wang Chuanfu. Wang nasceu em 1966, no interior da província de Anhui, na China. Ele cresceu na pobreza. Perdeu os pais ainda na adolescência e foi criado pelos irmãos mais velhos. Em um país que emergia de décadas de isolamento econômico, Wang fez o que poucos podiam: estudou. Formou-se em Química pela Universidade Central do Sul e depois fez mestrado no Instituto de Pesquisa de Metais Não Ferrosos de Pequim. Aos 27 anos, ele já era o mais jovem professor titular do instituto. Poderia ter seguido uma carreira acadêmica estável, com salário garantido e prestígio. Mas Wang não queria estabilidade. Ele queria construir algo. Em 1993, Wang foi enviado a Shenzhen como gerente de uma joint venture. Shenzhen, na época, não era a metrópole reluzente que conhecemos hoje. Era uma vila de pescadores transformada em zona econômica especial, um laboratório de capitalismo no coração da China comunista. Wang viu ali uma oportunidade. Em 1995, com o dinheiro que conseguiu de um primo e de um investidor, ele fundou a BYD, BYD, que em chinês não tem um significado literal, mas em inglês viraria Build Your Dreams. O capital inicial, 2,5 milhões de yuans, algo como US$ 300.000 na época. A BYD começou como fabricante de baterias recarregáveis para eletrônicos de consumo. Telefones celulares, laptops, aparelhos portáteis. Tudo o que precisava de uma bateria de íon de lítio. Na época, o mercado de baterias era dominado por japoneses como Sanyo, Sony e Panasonic. Eles produziam em fábricas caríssimas, automatizadas, com robôs importados. Wang não tinha dinheiro para robôs. Então fez o que todo bom engenheiro faria: substituiu capital por criatividade. Em vez de linhas de montagem robóticas de milhões de dólares, a BYD usava mão de obra chinesa abundante e barata, combinada com um processo químico engenhoso que reduzia custos em 30% a 40%. Os japoneses riam da fábrica de formigas da BYD. Mas quem riu por último foi Wang. Em 2002, a BYD já era a segunda maior fabricante de baterias recarregáveis do mundo, atrás apenas da Sanyo. Em 2003, Wang tomou uma decisão que fez analistas financeiros quase terem um infarto. Ele anunciou que a BYD, uma fabricante de baterias, estava comprando a Tsinchuan Automobile, uma montadora estatal chinesa à beira da falência. O preço: 269 milhões de yuans. Uma pechincha. Mas o mercado reagiu como se Wang tivesse anunciado que iria construir uma base lunar. As ações da BYD despencaram. Investidores exigiram sua cabeça. Fundos de hedge apostaram contra a empresa. Os jornais chamaram a aquisição de loucura, suicídio corporativo e o maior erro da história da BYD. E para ser justo, eles tinham razão. Montar carros é difícil. Exige know-how de engenharia mecânica, cadeia de suprimentos, design, segurança, regulamentação. A Tsinchuan não era uma montadora de verdade. Era uma fábrica decadente que produzia alguns milhares de carros por ano com tecnologia dos anos 80. Mas Wang enxergava algo que ninguém mais enxergava. Ele sabia que o futuro não estava no motor a combustão.
estava nas baterias. E se a BYD já dominava baterias, por que não dominar o veículo inteiro? Wang mais tarde diria: a BYD tem DNA de bateria. Um carro elétrico é essencialmente uma bateria com rodas. Nós já sabíamos fazer a parte mais difícil. Só que o mercado não comprou a visão. As ações continuaram caindo. A diretoria da BYD ficou dividida. Por pouco, Wang não perdeu o controle da própria empresa, mas ele segurou a posição. E em 2005, lançou o primeiro carro da BYD, o F3. O BYD F3 era, para dizer o mínimo, uma cópia, não uma inspiração, não uma homenagem, uma cópia descarada do Toyota Corolla, o carro mais vendido do mundo. A lata era idêntica, as proporções idênticas. Até os botões internos eram iguais. A diferença? O F3 custava metade do preço. Na China dos anos 2000, onde a renda per capita ainda era baixa e um carro era um sonho distante para a classe média emergente, o F3 caiu como uma luva. Em 2006, a BYD vendeu 60 mil unidades. Em 2007, mais de 100 mil. Em 2008, quase 170 mil. A BYD tinha provado que sabia fazer carros, ou pelo menos sabia copiá-los bem. Mas Wang nunca escondeu a estratégia. Ele dizia abertamente: 70% de imitação, 20% de inovação e 10% de integração criativa. A filosofia era clara. Primeiro, aprenda com os melhores. Depois, supere-os. Em 2008, enquanto a BYD produzia quase 170 mil carros, a Tesla, a queridinha dos carros elétricos, havia produzido exatos 2.457 unidades do Roadster. A BYD vendia em um mês o que a Tesla vendia em 3 anos. Mas ninguém no Ocidente sabia quem era a BYD. Para o mundo, carro chinês era sinônimo de produto barato e frágil. Até que Warren Buffett apareceu. Em setembro de 2008, o lendário investidor Warren Buffett investiu 230 milhões de dólares na BYD, comprando 10% da empresa por meio de sua holding, a Berkshire Hathaway. Buffett não investe em qualquer empresa. Ele é famoso por só apostar em negócios com vantagens competitivas duráveis, o que ele chama de MOATs, fossos econômicos. Coca-Cola, American Express, Gillette. E de repente ele apostou em uma montadora chinesa que até então copiava a Toyota. O mercado global parou. Buffett enlouqueceu? Perguntavam os analistas. Mas o parceiro de Buffett, Charlie Munger, explicou: Wang Chuanfu é uma mistura de Thomas Edison com Jack Welch. Ele resolve problemas de engenharia como Edison e executa como Welch. Esse selo de aprovação mudou tudo. A BYD deixou de ser uma fabricante obscura chinesa e se tornou um fenômeno global. Em 2008, no mesmo ano do investimento, a BYD lançou seu primeiro híbrido plug-in, o F3DM. DM significava Dual Mode. Era um carro que podia rodar 60 km no modo elétrico antes de ligar o motor a gasolina. Parece pouco hoje, mas era revolucionário para a época. A BYD estava plantando a semente do que viria a ser sua maior arma competitiva. Está gostando dessa história? Então não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas. Com a euforia do investimento de Buffett, a BYD expandiu agressivamente. Wang queria vender 800 mil carros em 2010. Parecia possível, as vendas estavam explodindo, a marca estava quente. Mas aí vieram os problemas. A qualidade do F3 começou a cair. Carros com defeitos de montagem, motores que falhavam, lataria que enferrujava antes do tempo. As concessionárias foram inundadas por reclamações. O governo chinês abriu investigações. As vendas despencaram
Entre 2010 e 2012, a BYD entrou em uma crise profunda. O lucro caiu 90%. A empresa demitiu milhares de funcionários. Ações derreteram. Analistas começaram a dizer que Buffett tinha errado. Wang, mais uma vez, respondeu com uma decisão radical. Ele fechou a BYD para o mundo e iniciou um período de reclusão corporativa. Entre 2010 e 2015, Wang tirou a BYD dos holofotes e focou em uma única coisa: tecnologia. Ele contratou engenheiros, construiu laboratórios, investiu bilhões em P&D. Não queria mais copiar ninguém, queria inovar. A bateria Blade, ou lâmina, foi desenvolvida ao longo de quase uma década. As baterias de carros elétricos tradicionais usam células de íon de lítio no formato cilíndrico, como a Tesla com suas 18.650 e 21.700, ou em bolsas prismáticas. Elas são enroladas como um rocambole e empilhadas em módulos, que depois são agrupados em pacotes. O problema? Esse design é vulnerável à ruptura térmica, thermal runaway. Um curto-circuito interno pode fazer a bateria pegar fogo ou explodir. A BYD virou o design de cabeça para baixo. Em vez de células cilíndricas enroladas, a Blade usa células de lítio-ferro-fosfato, LFP, no formato de lâminas longas e finas, daí o nome. Essas lâminas são montadas diretamente no pacote, sem módulos intermediários. Isso aumenta a densidade de energia em 50% em relação aos designs tradicionais. Mas o mais impressionante é a segurança. No famoso teste do prego, que os fabricantes usam para simular um curto-circuito extremo, uma bateria NCM tradicional, níquel-cobalto-manganês, pega fogo imediatamente. A temperatura ultrapassa 800 graus Celsius. A bateria Blade, ela mal esquenta. A temperatura fica entre 30 e 60 graus. Não há fumaça, não há fogo, não há explosão. O vídeo desse teste viralizou na internet chinesa e depois no mundo todo. Em 2024, a Blade Battery ganhou o prêmio Inovação do Ano da Electrifying.com no Reino Unido. A bateria se tornou o maior ativo competitivo da BYD, mais do que qualquer carro que ela produzia. Se a bateria Blade era o escudo, a tecnologia DMI era a espada. DMI significa Dual Mode, inteligente. É a segunda geração dos híbridos plug-in da BYD, lançada em 2021. A diferença entre o DMI da BYD e os híbridos tradicionais é fundamental. Híbridos tradicionais, como o Toyota Prius, usam um motor a gasolina e um motor elétrico em paralelo. Ambos podem impulsionar as rodas. O motor elétrico ajuda na partida e em baixas velocidades, e o motor a gasolina assume nas rodovias. O DMI funciona ao contrário. O motor elétrico é o principal. O motor a gasolina atua principalmente como gerador. Ele liga para recarregar a bateria, não para mover o carro. Em velocidades de até 80 km por hora, o carro roda praticamente 100% no modo elétrico. O resultado é devastador. Carros com capacidade elétrica de 200 km no modo puro. Autonomia combinada de até 2.110 km. São Paulo a Salvador em um tanque. Consumo equivalente a 30 km por litro de gasolina. E preço inicial inferior a $15.000 americanos. Enquanto a GM e a Ford lutavam para lançar elétricos de $40.000 americanos com prejuízo bilionário, a BYD vendia híbridos supereficientes por um preço que o consumidor médio chinês podia pagar. Em março de 2022, a BYD tomou uma decisão histórica. Parou totalmente a produção de carros exclusivamente a combustão interna. A partir daquele mês, cada carro que saía das linhas de montagem da BYD era elétrico puro, BEV, ou híbrido plug-in, PHEV.
Nenhuma outra grande montadora havia feito isso, nem a Toyota, nem a Volkswagen, nem a GM, nem a Tesla, que ainda não produzia em volume, e os números começaram a aparecer. 2021. BY. D vendeu 740 mil veículos eletrificados. 2022. 1,86 milhão. Crescimento de 152%. 2023. 3,02 milhões. Ultrapassou a Volkswagen na China e se tornou a marca mais vendida do país. 2024. 4,25 milhões de veículos. Ultrapassou a Tesla em vendas globais de elétricos puros pela primeira vez. A empresa que começou copiando a Toyota estava agora vendendo mais que a Toyota na China. Wang Chuanfu não estava mais imitando ninguém, ele estava liderando. Um dos segredos menos contados da BYD é o nível de integração vertical. Enquanto a Tesla terceiriza baterias da Panasonic, a BYD fabrica suas próprias baterias. Enquanto a Ford compra chips semicondutores de fornecedores externos, a BYD tem sua própria divisão de semicondutores. Enquanto a Stellantis negocia com dezenas de fornecedores independentes, a BYD fabrica internamente quase tudo, do motor ao banco do motorista. A BYD tem cerca de 600 mil funcionários, dos quais mais de 100 mil são engenheiros. É uma das maiores empregadoras de engenheiros do mundo. Seus 30 parques industriais espalhados por 6 continentes produzem não apenas carros, mas também ônibus elétricos, caminhões, empilhadeiras, trens monotrilho, Skyrail, painéis solares, baterias estacionárias e sistemas de armazenamento de energia. A BYD não é uma montadora, é um conglomerado industrial de energia. Isso dá a ela uma vantagem cruel. Ela pode produzir carros elétricos com margens que concorrentes só podem sonhar. Em 2024, o mercado de veículos elétricos na China explodiu. 80% dos carros vendidos no país eram eletrificados, e a BYD era responsável por 1 em cada 3. Em 2024, a BYD traçou uma meta ambiciosa: vender metade de seus carros fora da China até 2030. Para isso, a empresa precisava deixar de ser um fenômeno chinês e se tornar uma marca global. O plano de ataque foi metódico. Primeiro, os mercados emergentes: América Latina, Sudeste Asiático, África. Depois, a Europa. E, por fim, os Estados Unidos, o mercado mais difícil e mais lucrativo. A BYD começou construindo fábricas. Tailândia. Uma fábrica de 1,2 bilhão de dólares em Rayong, com capacidade para 150 mil carros por ano. Indonésia. Um complexo de 1,3 bilhão. Hungria. A primeira fábrica na Europa, em Szeged. Uzbequistão. Fábrica em parceria local. México. Projeto de fábrica para atender o mercado norte-americano. Brasil. A maior aposta na América Latina. Ela também comprou navios próprios, não fretou, comprou. O BYD Explorer número 1 e mais 5 cargueiros dedicados, cada um capaz de transportar 7 mil veículos. A BYD virou sua própria companhia de navegação para não depender de terceiros. O Brasil é um capítulo à parte na história da BYD. A empresa já operava no país desde 2017, vendendo ônibus elétricos para cidades como São Paulo, Campinas e Brasília. Mas o grande salto veio em 2023, quando a BYD comprou a antiga fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, por 3 bilhões de reais. A Ford havia fechado a fábrica em 2021, deixando 5 mil funcionários desempregados e um vazio econômico no interior baiano. A BYD chegou como uma espécie de salvadora. A fábrica foi reformada e modernizada. Em outubro de 2025,
a produção começou. Os primeiros modelos nacionais foram o Dolphin Mini, hatch compacto, e o King, sedã híbrido flex, adaptados para rodar com etanol, uma tecnologia que a BYD desenvolveu especificamente para o mercado brasileiro. O impacto foi imediato. Em maio de 2026, a BYD emplacou 21.704 veículos no Brasil, um recorde absoluto para a marca. Em um único mês, ela entrou para o top 4 do mercado brasileiro, atrás apenas de Fiat, Volkswagen e Chevrolet. Mas o dado mais impressionante é outro. Pela primeira vez na história do mercado automotivo brasileiro, uma única marca colocou 3 modelos entre os 5 mais vendidos do varejo ao mesmo tempo. 1. Dolphin Mini, o hatch elétrico de entrada, vendido por cerca de R$ 89.900. 2. King, sedã, híbrido, flex, fabricado em Camaçari. 3. Dolphin, hatch 100% elétrico, todos eletrificados e todos competindo diretamente com carros a combustão que dominam o mercado brasileiro há décadas. A BYD também aprendeu uma lição crucial. Não basta vender carros baratos, é preciso construir uma marca desejável. Para isso, ela criou a Yangwang, sua marca de ultraluxo, e a Denza, em parceria com a Mercedes-Benz. O Yangwang U8 é um SUV elétrico de mais de 1.100 cavalos de potência, capaz de fazer um tanque girar 360 graus sobre si mesmo na água. O preço, 1,09 milhão de yuans, cerca de $150 mil. Sim, a BYD vende carros de $150 mil. A marca também lançou o Yangwang 9, um supercarro elétrico que acelera de 0 a 100 km por hora em 2,36 segundos. Mais rápido que um Lamborghini Revuelto. O objetivo é claro. A BYD quer competir em todos os segmentos, do carro popular de $10 mil ao supercarro de 150 mil, da moto elétrica ao ônibus articulado, do caminhão de lixo ao trem. Mas se a BYD está dominando as ruas, por que parar por aí? Por que não dominar as pistas também? Em janeiro de 2026, a BYD lançou a nova geração de sua tecnologia híbrida, DMP+. As melhorias são impressionantes. Mais de 200 km de autonomia no modo elétrico puro, o suficiente para a maioria dos trajetos urbanos semanais de um motorista médio. Até 2.110 km de autonomia combinada. Consumo de apenas 2,9 litros a cada 100 km quando o motor a gasolina está ativo. Preço inicial competitivo com carros a combustão equivalentes. Enquanto a indústria global desacelerava seus investimentos em elétricos puros, a GM adiou metas, a Ford reduziu produção, a Mercedes voltou atrás em promessas. A BYD dobrou a aposta nos híbridos plug-in. A estratégia é genial em sua simplicidade. O futuro não será apenas elétrico, será híbrido. E a BYD já domina essa tecnologia como ninguém. A BYD não está dormindo no ponto. A Blade Battery 2.0 está em desenvolvimento, prometendo maior densidade energética e carregamento ainda mais rápido. Mas a concorrência não está parada. A Geely, outro gigante chinês, lançou sua própria bateria de nova geração que, segundo a empresa, supera a Blade em densidade energética. A CATL, maior fabricante de baterias do mundo, que também fornece para a Tesla, está avançando com baterias de estado sólido. A Tesla está desenvolvendo o 4680, sua própria célula cilíndrica de grande formato. A BYD, no entanto, tem uma vantagem que nenhuma concorrente possui. Ela é ao mesmo tempo fabricante de baterias e montadora de veículos. Enquanto a CAT, ele precisa vender baterias para as montadoras, e a Tesla precisa comprar baterias de fornecedores. A BYD
pode integrar verticalmente toda a cadeia. Ela pode testar novas químicas de bateria em seus próprios carros, ajustar o software, recalibrar o sistema de gerenciamento térmico, tudo internamente sem depender de ninguém. Em março de 2026, uma notícia chocou o mundo do automobilismo. A agência Bloomberg noticiou que a BYD, a maior vendedora de veículos elétricos do mundo, estava explorando a entrada na Fórmula 1. De acordo com fontes próximas às negociações, a BYD estaria considerando duas opções. 1. Comprar uma equipe existente. A F1 tem 11 equipes, e algumas estão avaliadas entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares. Uma aquisição daria à BYD entrada imediata no grid. 2. Criar uma equipe do zero, mais caro e demorado, mas daria à BYD controle total sobre a operação. E mais, a BYD também estaria de olho no WEC, Campeonato Mundial de Endurance, que inclui as 24 horas de Le Mans. E Christian Horner, o lendário chefe da Red Bull Racing, estaria envolvido nas conversas. A entrada da BYD na F1 não seria apenas uma jogada de marketing, seria uma declaração de guerra. A Honda entrou na F1 nos anos 60 e dominou como fornecedora de motores. A Toyota gastou 1 bilhão de dólares entre 2002 e 2009 sem vencer uma corrida. A Hyundai está planejando entrar em 8 ou 9 anos. Mas a BYD tem um diferencial: tecnologia de baterias e trem de força elétrico. Com a F1 planejando motores mais elétricos para 2030, a BYD teria exatamente a expertise que a categoria vai precisar. Enquanto Mercedes e Ferrari dominam o motor a combustão, a BYD domina o que vem depois. Imagine, uma equipe chinesa na Fórmula 1, com bandeira vermelha e motor elétrico, BYD, pilotos chineses, competindo contra Ferrari e Mercedes nas retas de Monza. Isso não é ficção científica, pode estar a apenas alguns anos de distância. Wang Chuanfu tem uma visão clara para o futuro. Ele prevê que até 2030, 80% dos carros novos vendidos na China serão eletrificados, entre elétricos puros e híbridos. Ele quer que metade de todos os carros da BYD sejam vendidos fora da China. A Reuters noticiou, em maio de 2025, que a BYD planeja vender 1,5 milhão de veículos fora da China em 2026. E a meta está sendo cumprida. No Brasil, a BYD já é top 4. Na Tailândia, é líder de mercado. Na Europa, está crescendo rapidamente, especialmente em países como Noruega, Suécia, Alemanha e Reino Unido. A BYD está a caminho de superar a Toyota como maior montadora do mundo em volume até 2030. Uma empresa que começou copiando a Toyota pode, em 25 anos, se tornar a própria referência que um dia tentou imitar. Mas há desafios enormes pela frente. Tarifas comerciais. A União Europeia impôs tarifas de até 35% sobre carros elétricos chineses para proteger suas montadoras. Os Estados Unidos aplicam tarifas de 100%. Praticamente fechando o teto do mercado americano. Concorrência acirrada. A Geely, a C, a TL e a Xiaomi, sim, a fabricante de celulares, estão avançando rápido no mercado chinês. A Tesla está cortando preços. As montadoras tradicionais estão se reorganizando. Guerra tecnológica. A disputa entre China e Estados Unidos pode afetar cadeias de suprimentos, acesso a semicondutores e mercados, mas se há uma constante na história da BYD, é que ela prospera quando subestimada. Em 1995, Wang Chuanfu fundou uma empresa com $300 mil emprestados e um sonho. Ele queria construir algo que durasse, algo que fizesse a diferença. Hoje,
31 anos depois, essa empresa vale mais de 100 bilhões de dólares. Tem 600 mil funcionários. Opera em 6 continentes. É a maior fabricante de veículos elétricos do mundo. E não para por aí. BYD não é mais uma sigla sem sentido. Build Your Dreams, construa seus sonhos, é um desafio para todos que duvidam do poder da visão contra o ceticismo, da inovação contra a inércia, da perseverança contra o não vai dar certo. A BYD nos mostrou que o futuro não precisa ser inventado no Vale do Silício, que a revolução energética pode começar em uma vila de pescadores na China, que um químico pobre do interior pode desafiar as maiores montadoras do mundo e vencer. O motor, a combustão está com os dias contados. A era elétrica é inevitável. E a BYD, a empresa que começou copiando a Toyota, que sobreviveu à crise de 2010, que desenvolveu a bateria mais segura do mundo, que está de olho na Fórmula 1, é hoje a ponta de lança dessa transformação. A pergunta que fica não é se a BYD vai dominar o mundo automotivo. A pergunta é: quem será o próximo a subestimar a BYD? Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixa aqui nos comentários o que mais te impressionou nessa história. Até mais!